A gente abre essa edição do RIC Notícias Opinião de hoje com a principal notícia do dia, que é destaque no mundo todo: morte do Papa Francisco aos 88 anos de idade. Aqui no Paraná, a morte do Papa repercutiu entre a comunidade católica e também no campo político. Inclusive, em entrevista coletiva hoje, o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Antônio Peruso, comentou o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. É um Papa de muitas faces, vamos dizer assim. Mas se pudesse falar do legado, é alguém que tornou a figura do Papa acessível, próximo, simples, muito humano, que desfez muitos traços daquelas figuras principescas ou metafísicas do Papa. E talvez por isso ele tenha sido também um homem que enfatizou desde o início a compaixão com os que mais precisam. Os que mais precisam de Deus, os que mais precisam da igreja. E muitas vezes foi recriminado, assacaram-lhe muitas críticas. Dom Antônio Peruso também lembrou a simplicidade do pontífice. Ele sempre surpreendeu. Quando chegou ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial de Juventude, estava lá um carrão solene para levar o Papa, e ele preferiu um outro e um carro. Era um Fiat de alguém lá e foi naquele. É impressionante. Depois, sempre se celebrava o lava-pés na Basílica de São Pedro. Um belo dia, ele considerou mais necessário celebrar o lava-pés lá na penitenciária de Rebíbia, perto de Roma, porque os outros podiam ir até o Vaticano outras vezes, mas os prisioneiros não. Então ele foi até lá. Então o que se pode esperar, o que se podia esperar de Francisco é que os seus critérios de exercício do pontificado tinham o traço da compaixão e tomava decisões com esses direcionamentos. Às vezes surpreendendo, porque preparavam de um modo, de outro, e ele seguia o terceiro caminho. A morte do Papa Francisco repercutiu no mundo todo, aqui no Paraná não foi diferente, né? E também, obviamente, no campo político. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, decretou luto de 3 dias como forma de homenagear o pontífice. O governador Ratinho Júnior também decretou luto oficial de 3 dias no Paraná pelo falecimento do Papa. A ordem foi assinada pelo governador em exercício, Darcy Piana, que também se manifestou nas redes sociais, se disse consternado com a notícia, destacou o legado do Papa ao aproximar as pessoas da igreja sempre com muita simplicidade e humildade. E outras autoridades também se manifestaram, caso do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Cury, do PSD, também lamentou a morte do Papa e disse que ele tocou milhares de vidas com suas palavras de amor ao próximo. No cenário nacional, o presidente Lula decretou luto de 7 dias pela morte do Papa Francisco. Nas redes sociais, Lula afirmou que a humanidade perdeu uma voz de respeito e acolhimento ao próximo e que a tolerância e a solidariedade pautaram a vida do pontífice. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, também foi às redes sociais para se manifestar e diz, claro, que também está em luto. Em uma série de postagens do X, ele destacou que, mesmo sendo judeu, se solidariza com a comunidade cristã brasileira e que assistiu a uma missa do Papa em 2019, que o marcou profundamente. Davi Alcolumbre destacou ainda que o Papa foi um líder religioso de grande coragem, que pregou o respeito, o perdão e a caridade. Quem está na live, inclusive, pode acompanhar essas publicações que foram feitas mais cedo. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos, também lamentou a morte do Papa nas redes sociais e lembrou que ele foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a ocupar o mais alto cargo da Igreja Católica. Outras lideranças políticas também se manifestaram, como o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que publicou no X uma mensagem que diz que a figura do Papa sempre foi de unidade, esperança e orientação moral.
Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, tinha 88 anos, dos quais os últimos 12 foram dedicados exclusivamente a liderar os rumos da Igreja Católica no mundo. Ele morreu por complicações de uma pneumonia que o deixou internado por cerca de 40 dias. E ainda sobre o Papa Francisco e o legado deixado por ele, a principal característica do pontífice, como a gente viu na entrevista, inclusive há pouco, do arcebispo metropolitano de Curitiba, foi a solidariedade. Entre tantas, né? Ele tinha a questão de uma conexão com os excluídos, aspas, né? Da sociedade, também da igreja, e era um papa que tinha humor. Tinha humor, tinha muita latinidade. A doutora em teologia, Ana Beatriz Dias Pinto, que conversou com a Jovem Pan News, inclusive, é pesquisadora, professora do Departamento de Teologia aqui da PUC do Paraná, estudou a vida e a obra dos últimos 3 papas e destaca que Francisco será lembrado pela caridade e atenção aos que mais precisavam. Eu acredito que ele vai ser reconhecido e conhecido ainda, né, por um longo período em relação à questão do diálogo, né? Se a gente dizia que o Papa João Paulo II era o Papa da esperança e que o Papa Bento XVI era o da fé, né? Francisco, a gente poderia então atrelar a palavra caridade, que também é uma virtude teologal, né? Então, esses últimos 3 papas, com a sua característica, deixam marcas fundamentais a partir da sua própria personalidade, a sua própria forma de se dirigir aos fiéis e também aos não fiéis. Então, dentro do pontificado de Francisco, a gente vai ter essa questão do diálogo com as minorias, a abertura, né, para a população LGBT, o diálogo com as pessoas de outras crenças muito mais acentuado, né? Então a gente vai encontrar aí um homem que tem uma visão global de igreja, de mundo, e que procurou ao longo do pontificado colocar em relevância que ele era apenas um representante, que ele era apenas um fiel, um líder, mas não se colocando numa posição, né, de rei, uma posição de pessoa de poder, e sim com humildade, sabendo dialogar e transmitindo esse amor genuíno cristão. Isso, a doutora em teologia Ana Beatriz Dias Pinto também lembrou da atenção que o Papa deu a temas contemporâneos da sociedade. Sim, ele vai ter essa característica bastante acentuada de trabalho com as periferias existenciais. É um termo, inclusive, que ele utilizava, né? Então, falava de ir ao encontro das pessoas, as próprias cartas encíclicas que ele deixa como legado, ele vai falar sobre meio ambiente, vai falar sobre somos todos irmãos, ele vai ter a instrução Amoris Laetitia, falando sobre né, das pessoas que aconteceu ao longo das situações desafiadoras da vida de precisarem, por exemplo, né, se divorciar, o quanto era necessário essa abertura também na igreja. Então ele vai ser um papa de transformação. Ele veio, né, para um sinal, para um espírito de época bastante importante, um mundo de transformações, e deixa um legado extremamente importante nesse sentido, né, da gente olhar para a humanidade, olhar para o mundo, para a sociedade com novos olhos. Outra característica marcante do Papa Francisco foi o posicionamento contra a intolerância e os discursos de ódio. A pesquisadora ressalta que esse tema esteve no último pronunciamento do Papa neste domingo. Sim mesmo, né, a mensagem de Páscoa que foi pronunciada no Vaticano, que é a principal festa para os cristãos, é a festa da Páscoa. O Papa Francisco vai, então, falar, né, sobre os conflitos armados, né, principalmente em Gaza, as questões relacionadas a essas guerras, né, pontuais que estão acontecendo no mundo, e exclusivamente, né, a grande importância de se falar de uma cultura de paz, uma cultura de não violência. Nós estamos, inclusive, nesse período, com ânimos muito acentuados globalmente, né? Então, temos países, temos líderes, né, gestores que tentam, né, de inúmeras maneiras transmitir suas próprias ideologias à população. Então foi um discurso que segue justamente a linha de pensamento, né, desse que foi o Santo Padre da Igreja Católica nesses últimos 12 anos,
e que para um futuro muito próximo aí, né, com a abertura, né, de uma sucessão, é algo que a igreja vai ter que ter bastante atenção, essa questão do posicionamento, essa questão de ter uma voz também que defenda os direitos humanos, defenda a questão do sagrado que existe em cada pessoa. Ana Beatriz Dias Pinto lembra que a sucessão deve ser definida em conclave, que será realizado após a finalização do funeral, que está prevista para o final desta semana. Geralmente, os cardeais com menos de 80 anos de idade podem participar do conclave, né? E, geralmente, o número de eleitores vai ter, em média, 120 cardeais. Nós temos alguns brasileiros. Então, tem muita gente que já está com expectativa de cardeais brasileiros, mas, evidentemente, a gente acredita que quem faz esse trabalho, né, pelo menos na questão eclesial, é o Espírito Santo, digamos assim, né? Então, para esse processo todo, ele ocorre em sigilo absoluto, nenhum cardeal pode ter celular, né? Nenhum vai poder ter um meio de comunicação com o mundo externo, até para que esses momentos de reuniões dentro da Capela Sistina ocorram com seriedade, né? Evidentemente, tem muitas teorias da conspiração, tem muitas coisas que giram em torno disso, mas a gente, né, espera que seja um processo que possa ocorrer de uma forma harmônica e também extremamente voltada mesmo para as questões espirituais e para aquilo que a função de um Papa exige. O Brasil tem 7 cardeais que devem participar do conclave, portanto, 10 estão aptos a receber os votos para o papado, ela explica. Nós temos 7 cardeais que podem ser votados, brasileiros, né? Um é o Dom Sérgio, que é o arcebispo de Salvador. Ele tem por volta de 65 anos de idade e muitos comentam que talvez não seja papável, né? Depois o Dom Jaime, que é o arcebispo de Porto Alegre e também presidente da CNBB. Ele, de certa forma, até é jovem, tem 64 anos. É uma possibilidade, né? Depois nós temos o Dom Odilo, que é arcebispo de São Paulo. Dom Odilo já recentemente comunicou que iria pedir aposentadoria, né? Já está com 75 anos. Não sabemos, né, se Dom Odilo seria aí uma opção de voto. Até porque no último conclave ele já esteve. Ele estava ao lado do Papa Francisco quando o Papa Francisco foi eleito, né? Depois nós temos o Dom Oreni, que é o cardeal, né, do Rio de Janeiro, que também já está com 70 e poucos anos de idade. O Dom Oreni, muito provavelmente, também logo já se torna emérito. O arcebispo de Brasília, que é o Dom Paulo, mas é muito jovem, provavelmente não viria a ser eleito Papa. O Dom João Braga Vias, que ele é daqui da nossa região sul do Brasil, ele é natural da cidade de Mafra, né? Teve um longo trabalho no Paraná e atualmente vive em Roma. Ele é responsável, né, pelo Pontifício Conselho para a Vida Consagrada. Ele já está com 77 anos, então provavelmente não seria eleito. E um nome que desponta entre os brasileiros seria o Dom Leonardo, que é o atual, né, cardeal arcebispo de Manaus. O Dom Leonardo já esteve à frente da CNBB, mas, assim, são meras especulações. Dentre esses 7, seria um nome que se criaria mais expectativas por ele seguir uma linha muito semelhante à linha do Papa Francisco, que acaba de falecer. Papa Francisco foi o primeiro cardeal latino-americano a assumir o Vaticano, foi eleito em 13 de março de 2013 e decidiu adotar o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis,
como forma de reforçar o compromisso com a pobreza e a justiça social, e não poderia ter sido uma escolha mais coerente pelo legado que ele deixa, né? Há pouco a gente estava terminando aqui a reportagem, trazendo informações sobre o conclave, que deve começar aí no mínimo 15 dias após a morte do Papa. Pode ser antecipado, se preservar os 15 dias. Será no dia 6 de maio, mas nesse momento, para os fiéis, milhares de fiéis da Igreja Católica, é tempo de aproveitar esse momento para se mergulhar, basicamente, nas lições que o Papa deixou, né? Um norte de conhecimento, um exemplo de vida. Muito se falou sobre a postura progressista, sobre a importância do diálogo que ele abriu para a inclusão das pessoas, de todos os fiéis com participação. Foi uma liderança inspiradora, motivadora, mostrou a questão do companheirismo, se posicionou em questões duras, mas ao mesmo tempo tinha paixão muito humana, né, por futebol, a questão do bom humor que ele tinha. Então, a simplicidade foi uma das principais lições que nós vamos conseguir compreender com o tempo, né? E ele inclusive viajou por essa vida, dando importância aos valores, levando a palavra da Igreja Católica como um todo. É um Papa absolutamente carismático, que falava simples, né? Não tinha aquela questão de afastar muitas vezes a palavra religiosa com complicações. Parecia alguém que a gente conhecia de certa forma, né? Muito respeitosamente, um avô, uma figura ilustre de cabelos brancos, né? Cultivava muito bem as relações. Tinha uma impressão de que frequentava a rua, de fato, né? De que era uma pessoa que não ficava encastelada, apenas pregando dentro do Vaticano, e sim que conhecia a realidade do mundo. Então, o Papa Francisco, ele deixa a sensação de que foi absolutamente extraordinário, mesmo no comum. Exatamente. Eu tenho dificuldade, inclusive, em falar ainda, Rafa. Assim, acho que hoje é um dia muito emblemático. Primeiro porque, como destacou a pesquisadora, a Páscoa é a principal data comemorativa da Igreja Católica. A gente fala da ressurreição de Cristo. Então, para todos os cristãos, é uma data muito importante. E ela vem, né, para coroar um período de reflexão, que é a Quaresma. A Quaresma é esse período em que se convidam as pessoas que creem em Jesus, que são católicas principalmente, a refletirem sobre a forma como tem vivido, se de fato a gente tem, né, feito as escolhas que Jesus faria, que justamente esse é o ensinamento da Igreja Católica, é isso que essa fé, ela professa, né? E justamente um dia depois, você volta para um período de reflexão à espera desse funeral e na expectativa de um novo conclave. Mas mais do que isso, a gente está falando da morte de um Papa que quebrou muitas barreiras. A Igreja Católica é talvez a religião que mais promoveu transformações no mundo. E aqui eu digo tanto para o bem quanto para o mal, porque foi uma religião sempre atrelada, né, a impérios, sempre atrelada ao poder, e que se tornou muito grande. Não à toa o Brasil ainda é um país extremamente católico, e muitos países mundo afora ainda o são, né? A gente tem inclusive aqui um raio-x que mostra um pouco da dimensão da Igreja Católica. São mais de 1.389.000.000 de pessoas ao redor do mundo. A gente está falando de cerca de 17% da população mundial. Por isso que essa é uma notícia que para o mundo, independente da religião das pessoas. Só no Brasil, a gente está falando de 182.965.000 seguidores, fiéis, então. Muitos não praticantes. Mas, inclusive, Rafa, ontem, quando a gente ainda nem falava sobre a condição de saúde do Papa, que já sabíamos vinha sendo bastante comentada, ele estava bastante debilitado, no almoço de família se comentou como tem aumentado a presença das pessoas nas igrejas. As pessoas têm retornado para a igreja, justamente porque a gente está vivendo, sim, um momento de muitas dificuldades no mundo. A própria pesquisadora relembrou aqui o fato de estarmos em um mundo com uma série de guerras em paralelo, né? 2 grandes que chamam muita atenção, mas tem uma série de outros conflitos menores que ocorrem no mundo e que merecem a nossa atenção. O Papa, ele sempre lembrava isso, a importância da paz, de se pregar o amor, a paz, a conciliação entre os povos. E entender esse movimento, Rafa, é muito importante. Há poucos dias, inclusive, a gente teve
essa discussão envolta no cenário político brasileiro, né, com o Frei Gilson, que passou a fazer uma novena de madrugada e, de repente, surpreendeu muitos não católicos, inclusive, a quantidade de seguidores, de pessoas que estavam ali ao vivo durante as madrugadas acompanhando a live no YouTube. E muitas pessoas, políticos inclusive, que hoje estão muito atrelados a diferentes religiões, não só a católica, a religiões evangélicas, neopentecostais, o fato de que a Igreja Católica, de que líderes católicos também movem multidões. A fé, ela é muito importante no contexto político, inclusive, não só do Brasil, latino-americano de um modo geral, né? E esse Papa, ele fez transformações importantes para justamente trazer mais pessoas, né? Fazer com que mais fiéis voltassem a frequentar a Igreja Católica, porque ele promoveu ou tentou dar passos que seriam importantes para essa modernização. Então, acolher dentro desse espaço da igreja também as pessoas que são homossexuais, começar a discutir assuntos que historicamente eram considerados muito espinhosos para a igreja, que, claro, né, tende a ser mais conservadora. Mas, mais do que isso, acho que o mais importante, Rafa, é o que você bem destacou na sua fala. O fato de que esse foi um Papa que voltou para o cerne do que é a religião, do que é a fé, que é pregar os ensinamentos de Jesus. O amor ao próximo, a humildade, a união. Tudo isso estava muito presente, né, na escolha do nome, no fato dele ser um padre jesuíta e no fato de ser uma pessoa muito humana e que para nós brasileiros dá muito essa sensação, essa percepção de que era um de nós, né? Um hermano de fato. A gente está falando de um Papa argentino que escolheu, depois de 2013, ali como sua primeira viagem internacional, a Jornada Mundial da Juventude. Esteve no Rio de Janeiro, fez o reforço, né, da frase de que aquela era a cidade maravilhosa, e quando questionado ali pelos brasileiros o fato, né, de ser argentino, o que teria incomodado numa brincadeira muitos brasileiros que ficaram incômodos com isso, ele respondeu: vocês já têm um Deus brasileiro, queriam também um Papa brasileiro. Então tinha esse bom humor que aproximava as pessoas e que resgatou muita gente para esse caminho de fé que a gente bem sabe, Rafa, é muito importante. Eu lembro, né, sempre desassociado da política, mas que em paralelo é importante para que as pessoas possam, né, caminhar. Então, é um dia muito triste, é um dia de reflexão, vão ser dias de muita reflexão e de muita expectativa para a escolha de um novo Papa, porque também é importante a gente lembrar que, apesar desses avanços, dessas falas que foram consideradas inclusive polêmicas, decisões que modernizaram a igreja, o Papa também foi considerado alguém que não enfrentou algumas outras questões duras dentro da Igreja Católica, como, por exemplo, a questão dos abusos, a questão da participação feminina. Então, sempre quando você entra num processo de conclave, é preciso fazer análise de todo esse período para se pensar num sucessor que atenda às demandas urgentes, né, do momento ali, de toda essa grande religião que é o catolicismo. E sem dúvidas, Rafa, a gente vai ter dias de muita discussão e análise, né? Esse é um conclave diferente, é um funeral primeiro diferente, porque o Papa Francisco, por todas essas características que a gente acaba de destacar, no ano passado, reformulou todo esse processo de funeral do Papa e simplificou. Ele vai ser enterrado, por exemplo, num caixão de madeira, mas também o conclave vai ser diferente graças a Francisco, que fez também uma reforma nessa formatação, aumentando o número de cardeais que vão poder participar desse processo, lembrando que não são todos eles que votam, mas a gente tem hoje um conclave que é muito mais diverso, com muito mais participação, e isso é importante também, é uma sinalização e uma mudança que ele deixou para a Igreja Católica. Bom, eu posso dizer que eu estou com o meu coração aflito, Rafa. Acho que muitos brasileiros e pessoas pelo mundo afora estão, né, por entender a importância desse Papa e o legado que ele deixa, a mensagem de amor e, claro, né, o que vem a seguir, esse processo todo que se inicia e que, infelizmente, também é muito permeado pela política. Agora, 3 horas.